Vamos ver se tem o meu tamanho. A gente que é grande. Bom, boa noite a todos novamente. Então, hoje nós vamos passear pelos evangelhos, tá? Eu sei que aqui vocês, falando com a Dona Maria Celui, vocês têm como costume na casa seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos passear por todo o Evangelho de Jesus e algumas obras, especialmente esta aqui, que quem não leu, eu recomendo que leia. O último capítulo desta obra, o capítulo 30, ela é uma obra dedicada a Maria. E é sobre Maria, a mãe de Jesus, que nós vamos refletir um pouquinho hoje e tentar guardar na nossa mente, acolher no nosso coração os ensinamentos que este espírito de escola, quando passou por aqui como mãe de Jesus, nos ensinou. E os ensinamentos dela são tão válidos que estão escritos aí nos evangelhos. Em todos eles são citados, tem citações de Maria. Também o livro Maria, Mãe de Jesus, que é uma compilação das falas que Ivone e Francisco Xavier psicografaram, de vários espíritos. Eu não tenho esse livro comigo hoje, mas é um livro, eu tenho só no Kindle, eu não trouxe meu Kindle, mas ele é um livro bem bom. É assim, todas as obras em que Francisco de Assis psicografou e Ivone Pereira, com o espírito Humberto de Campos e outros tantos espíritos que falam, onde fala sobre Maria, o Edilson Carneiro coordenou uma equipe que buscou as falas sobre Maria e colocou nesse livro. É um livrinho que está por 10 pila para comprar na internet. E é um livro de grande conhecimento para quem gosta de Maria, assim como eu, que eu amo Maria. E Humberto de Campos nos diz que esse espírito, Maria, ele não reencarnou novamente na Terra depois dela vir no papel de mãe de Jesus, de mãe do Mestre. Foi a última encarnação dela, né? Emmanuel, lá no Caminho da Luz, cita que lá nos tempos idos de quando foi planejado, antes de planejar o começo da Terra, Jesus se reúne com outros espíritos puros nas imediações de onde seria a Terra para uma reunião. E nesta reunião, dois itens foram a pauta. O primeiro era de como seria a Terra, de como os primeiros espíritos viriam para cá, e o segundo item era quem seria o espírito escolhido para formar o corpo do espírito puro que deveria vir, Jesus, para trazer para nós, aqui na Terra, vivenciar o Evangelho vivo, porque ele vivenciou as leis imortais, as leis universais, divinas. Então, esse espírito que nós conhecemos como Maria foi escolhido nessa grande reunião feita pelos espíritos puros. Mas imaginemos uma noite tranquila na pequena cidade de Nazaré. Pouco casario, a noite coalhada de estrelas. Dentro de uma modesta casa, uma menina órfã, uma jovem de alma pura que ora em silêncio, sem saber que a sua vida está prestes a mudar. Ela, que cresceu desde muito cedo, indo à fonte, ao poço com a mãe, buscar água, e ouvindo as conversas das mulheres, nos diz Humberto de Campos, que falavam que estava na época do Messias
encarnar. E eram conversas que diziam de quem seria o Messias. Quem seria a alma felizarda que acolheria esse espírito e construiria o corpo para ele. Mas a Miriam não fazia ideia de que esse era o seu papel. Não, pelo menos conscientemente. É claro que nas suas noites de sono, os sonhos com grandes espíritos, espíritos iluminados que vinham lhe contar isso ou aquilo dos seus afazeres, dos seus quefazeres na terra, de como proceder. Mas assim como nós também estava mergulhada no esquecimento. E assim, naquela noite tranquila, eis que adentra o seu quarto aquela luz que envolvia o anjo Gabriel. Ele traz a notícia. Aquela que conhecemos que está lá nos evangelhos, no Evangelho de Lucas, principalmente. Ela poderia sim ter rejeitado aquele convite. Ela poderia ter ficado temerosa. Mas, com serenidade, ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E assim começava no silêncio da terra o mais sublime capítulo da história humana. Naquela noite, ela também recebe a notícia de que a sua prima, a Isabel, já estava no 6º mês de gestação. Ela que era considerada estéril perante os homens daquela época. Porque o seu filho, o seu esposo, Zacarias, que era sacerdote do templo de Jerusalém, tinha ido para o deserto. E lá, na solidez do deserto, orara ao Senhor e pedira, se fosse possível, ele gostaria de ter um filho. E o mesmo anjo Gabriel disse a ele: as tuas preces foram ouvidas. E a sua esposa conceberá. Ele duvidou de que era o jejum prolongado que estava fazendo ele ouvir, ver as coisas. Então o anjo disse: para que acredites, para que a tua fé se recomponha, ficarás mudo até que se cumpra o que eu te disse. E ele volta para o templo. Foi eleito o sacerdote que cuidaria do santíssimo lugar onde estava a Arca da Aliança. Mas mudo. Maria então vai às montanhas da região onde morava Isabel e, chegando lá, a encontra grávida. E assim que ela cumprimenta Isabel, Isabel a cumprimenta, o bebê de Isabel remexe no ventre. E aí então Maria compõe o seu cântico, o Magnificat, que nós também sabemos já há bastante tempo. Mas a vida de Maria não foi fácil. Por ela ter dito sim, por ela ser a escolhida para ser a mãe do único Espírito puro que já encarnou na Terra.
A vida dela foi muito difícil. Começando pelos falatórios. Como assim? Noiva e grávida? Naquela época era costume. As moças, quando ficavam noivas, iam para casa do noivo e ficavam lá por volta de 6 meses, aprendendo os costumes da família do noivo. E Maria estava na casa dos parentes do noivo, do José, porque ela morava no templo. Ela ficou órfã muito jovem, em torno de 10, 9, 10 anos. E os pais tinham deixado a recomendação de que ela ia ficar com Zacarias, que era o parente mais próximo. Zacarias a levou para o templo e lá ela permaneceu. Isso está no Evangelho de Tiago, que é um dos evangelhos apócrifos. E Emmanuel nos traz essas informações também. E quando ela ficou noiva de José, ela foi para casa da família de José. E aí aparece grávida. Imaginem como que foi a vida dela nesse período, né? Tanto é que ela se retira da cidade e vai visitar a sua prima Isabel. Quando chega a época de ela ganhar o filho, todos nós sabemos, então Herodes resolve fazer o tal do recenseamento. E todos têm que ir para a sua cidade de nascimento. É claro, nascimento dos homens, né? Então José vai para Belém. Chegando lá, Humberto de Campos nos relata que não foi nada fácil a chegada deles lá. Porque eles foram bater nas casas dos conhecidos. E no livro Maria, Mãe de Jesus, Humberto fala cada nome de cada um dos conhecidos. E todos caçoavam deles, riam de um homem já de idade, sendo acompanhado por uma menina moça, quase criança. E ninguém deu pouso. Até que, com medo de atacarem Maria, porque um grupo se aproximou deles, então José foi intuído para que se afastasse da cidade. E foi direcionado pelos espíritos até aquela estrebaria. E Maria, seguindo pacientemente, e como diz, sempre guardando tudo em seu coração, aquilo que ela não entendia. Porque muita coisa disso tudo ela não entendia, desses acontecimentos, porque ela era só mais uma no meio da multidão. Por que tantos se voltavam contra ela? Por que era tudo tão difícil? Então, ela sempre ia guardando o que ela não entendia no seu coração. E durante as suas preces, sempre refletindo sobre isso. O filho nasce, é visitado por aqueles reis, ganham aqueles presentes. Porque imagine, eles tinham ido para um recenseamento, não tinham levado riqueza, as posses. E então ganham presentes caríssimos, ouro, incenso, mirra. E na mesma noite em que os reis magos se afastam, José em sonho recebe a orientação de imediatamente partir com a família. Então, durante a noite mesmo, ele pega mãe e filho, agora com a ajuda dos presentes que recebera, parte para a província romana do Egito, para a África. Jesus viveu na África, no continente africano, o continente mãe da raça humana na Terra. E lá ficaram, com a ajuda de amigos, com o auxílio daqueles presentes que ganharam, até que Herodes morresse. E eles então pudessem voltar. Porque Herodes, quando percebeu que os magos não voltaram, os reis magos não voltaram para dizer onde o mestre estava, o menino estava, resolveu mandar matar todos os meninos menores de 2 anos, né?
Essa história velha é conhecida nossa. Então, tiveram que fugir. Imaginem vocês, nós que somos mãe, quem é pai, uma mulher que recém ganhou um neném, ter que viajar no lombo de um burrico. Diz a lenda, a história, para terras distantes, um povo distante, com língua, costumes diferentes, sem saber muito bem por que estava fazendo isso. Mas ela, sempre firme na sua fé. Conta a história que por volta de 6 ou 8 anos ficaram nessa região do Egito. Voltam para Nazaré e aos 12 anos Jesus vai ao templo. E lá ele se perde da família. E procuram ele por 3 dias. Porque Jerusalém, na época da Páscoa, todos os judeus acorriam para lá. E faziam as suas tendas, armavam as suas tendas e aumentavam em torno de 10 vezes o número de habitantes de Jerusalém. Então Maria procurou por entre todos os conhecidos, os desconhecidos, a família toda procurou e cadê Jesus? Onde o encontraram? Dentro do templo. E os sacerdotes abismados com o conhecimento daquele menino. E quando Maria o questiona, filho, por que fizestes assim conosco? Eis que eu e teu pai, aflitos te procurávamos. Ele responde, por que, mãe? Sabes que tenho que me ocupar das coisas do meu pai. Ela também não entendeu muito bem isso e guardou no seu coração. É o que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. E assim segue. Nas bodas de Canaã, quando ela pede ao filho, ela disse, acabou o vinho, filho? Nossos parentes vão passar vergonha. Foram 3 dias de festa, a festa deve durar 7 dias, como que acabou o vinho? O que vamos fazer? O que podemos ajudar? Ela estava sempre pronta para auxiliar, tentando encontrar um jeito de ajudar os outros. E o filho diz, calma mãe, não é ainda a minha hora. Mesmo sem entender, ela diz aos que estavam servindo, façam tudo o que ele mandar. E aí acontece, né? Que a gente conhece como a transformação da água em vinho. Aos pés da cruz, Humberto de Campos nos diz que junto à cruz, naquele momento de amarguras, Maria olhando junto com tantas mulheres que foram pelo caminho seguindo o Cristo e que ficaram lá até o momento da crucificação e depois dele, Maria deixou-se levar nas lembranças e viajou na sua memória lá para a infância de Jesus, das longas conversas que ele tinha com João, o Batista, de tudo que ele fazia, de como ele auxiliava as pessoas. Certa vez, ele até levou duas pessoas que eram ladrões, que roubavam, ladrões conhecidos da redondeza, levou para casa. Imagine o susto dessa mãe quando viu o filho, o menino, chegando com os 2 ladrões em casa. E ele os tratava com tanto amor, com tanto carinho. E aquele menino conversava com as pessoas e o que ele falava envolvia as pessoas. Eram doentes que ele parava, nunca tinha visto. Ia lá, conversava, impunha as mãos. Quantas curas ele fez e quantos voltavam depois contar o que ele tinha feito. E no meio de um espesso véu de lágrimas, diz Humberto de Campos, ela reconhecia a intervenção da providência celestial nas menores coisas. Mas mesmo assim ela se interrogava o que ele fez
para merecer isto? O que o meu filho fez para estar na cruz do suplício? Mas mesmo assim, com o coração arrebentado em tempestades de lágrimas, ela repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E quando ela percebeu que a angústia do filho atingira o último limite, ela olha para ele e diz: meu filho amado. E ele, sentindo aquilo, aquela melancolia do ambiente, vira a cabeça para onde estava Maria. E ela sente no seu ombro uma mão. Ela olha e vê o discípulo amado. Aquele menino de 16 anos aproximadamente, que teve a coragem de ficar ali. Ela se deixa envolver pelos braços de João. E Jesus olha e diz: mãe, eis aí o teu filho. Volta os olhos para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Maria se despenca em lágrimas, mas João compreende que naquela hora derradeira, a lição de expandir o amor filial e maternal para toda a humanidade, essa lição estava sendo ensinada. Então, no santuário do coração, João compreendeu que a claridade do reino de Deus no futuro seria a necessidade de cessação de todo o egoísmo em cada coração. Que deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra. João entende que a responsabilidade agora era dele de cuidar de Maria, aquela que fora rejeitada pela sua família. Imagine, uma menina, uma mulher grávida antes de casamento. Então, depois que acontece da volta do filho amado para os céus, para junto do Pai, depois dos 500 da Galileia, cada um dos discípulos dos apóstolos tomaram rumos diferentes e foram ensinar o Evangelho de Jesus para todos os povos da época. Maria, então, se retira para Bataneia, onde tinha parentes próximos de José, e lá ela vivencia o seu luto, relembrando muitas vezes naquela terra pedregosa, desértica, de toda a sua trajetória, de como lá na apresentação do seu menino ao templo, lhe disseram que uma espada de dor cortaria sua alma, e de como essa espada ainda doía, cravada no seu peito. João também foi-se pregar. Mas depois de um tempo, ele consegue um pedacinho de terra com uma choupana, lá no que hoje é a Turquia, na cidade, próxima à cidade de Éfeso, em cima de uma montanha, uma choupaninha que tinha vistas para o mar. E que lá de cima, olhando para aquele mar, lembrava o mar da Galileia. Então, ele vai buscar Maria.
e diz: mãe, vim te buscar. Vais morar comigo, porque eu quero cumprir a vontade do mestre. E ela então segue com João para Éfeso e vive lá, se instala lá naquele casebre que João tinha reformado dentro das suas possibilidades. E aquela choupana, então, passa a ser o local de muitas visitas. Porque João, muito ocupado com a igreja de Éfeso, deixava Maria muitas vezes sozinha. Mas aqueles que passavam por ali se achegavam e sempre tinham um conselho, uma orientação, um consolo. E passou a ser tão visitada que ela ficou conhecida pelo nome de Casa da Santíssima, que foi um leproso, que depois de ter lá com Maria, conversando com ela, recebeu a cura, os cuidados e a cura. Disse que aquela casa era a casa da Mãe Santíssima. Porque só uma mãe santa, santíssima, tinha tamanho amor, tamanha paciência para pessoas tão esquecidas pela sociedade da época. E assim seguiu. Um dia chegou um desamparado, contando para ela todas as suas dificuldades de vida, da família, toda a sua vida, a tragédia que era a sua vida. E então, Humberto de Campos nos diz que ela olhou ternamente para aquele homem e disse: filho, isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar em nossas almas. Tudo passa. E aí a gente lembra de Chico Xavier, que tinha lá no seu quartinho escrito essa frase: isso também passa. Palavras de Maria, trazidas a nós por Humberto de Campos. E assim foi. Quando ela já estava bem idosa, uma noitinha, na porta da choupana, olhando para aquele mar, o sol que já tinha se posto, ficavam douradas as nuvens no horizonte. Ela percebeu as primeiras estrelas já apontando, e de longe um caminhante se achegava. E aí então esse pedinte chegou e disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela o convidou para entrar, como fazia com todos, mas aquela voz lhe inspirava simpatia. E começaram a conversar, e ele começou a falar do projeto divino para as criaturas. Começou a falar das bem-aventuranças, dando a entender que ele compreendia as saudades que Maria trazia no seu coração. Que mendigo seria aquele que acalmava a sua mente? Ele não era igual a outros tantos que vinham pedir consolo, que vinham pedir orientação, que vinham pedir a cura, que vinham pedir comida. Este lhe trazia uma palavra de consolo, e a energia que emanava dele acalmava o seu coração saudoso. Foi então que o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços.
Nesse instante, ela fitou as mãos dele e percebeu ali o sinal dos cravos, dos pregos. Tomada de profunda comoção, olhou ansiosa para os pés e lá estavam também as chagas. Olhou no seu lado e ali estava a marca da lança. O coração brandou de infinita alegria. Meu filho amado, as úlceras que te fizeram. E ela correu para abraçá-lo. Num movimento de puro amor, ela quis se ajoelhar. E ele a pega pelas mãos, a levanta e ele se ajoelha e beija suas mãos. E disse com carinho: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no reino dos céus a rainha dos anjos. Maria queria dizer da sua felicidade, queria manifestar o seu imenso agradecimento a Deus, mas a sua alma paralisara. O seu corpo ficou ali imóvel. Nos seus ouvidos chegou ecos de canções angelicais, de harmonias melodiosas celestiais. E já era madrugada. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra. Ela já não via mais o filho amado, mas com certeza ele estaria esperando por ela no reino dos céus. Só entidades angélicas a rodeavam, a cercavam, cantando hinos de glorificação. Ela lembrou-se do lago de Genezaré, da Galileia amada, e bastou o seu pensamento para que ela fosse conduzida para lá. E do alto ela olhava para aquele lago, que como uma bacia transparente reluzia as estrelas celestiais. E ela visitou aqueles locais por onde o filho ensinou. Foi para a montanha pequena onde ele cantou o hino das bem-aventuranças. E quando já estava partindo naquela caravana, ela pede para visitar aqueles que eram perseguidos pela mensagem do seu filho, porque ela soube que Roma estava perseguindo muitos, aqueles que seguiam os ensinamentos do seu filho. Então ela é levada para a grande cidade. E lá, depois de ver todo aquele luxo das casas de mármore, as ruas de mármore, ela então é levada para os porões sombrios da prisão do Esquilino, do cárcere, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Maria aproximou-se de cada um, escutou as angústias, orou com as preces de cada um, olhando para aquelas fisionomias pálidas, tristes, que estavam esperando que os portões se abrissem e a arena do circo estivesse à sua espera, com animais que despedaçariam as suas carnes, com lanceiros que furariam seus corpos. Maria aliviou-lhes os corações e antes de partir desejou sinceramente deixar-lhes uma lembrança. E rogou aos céus que ela pudesse encontrar um jeito de transmitir a alegria àqueles corações que estavam se doando por amor ao Evangelho. Foi então que ela enxergou uma moça
E aproximou-se dessa jovem, com o rosto magro, macilento, e lhe disse aos ouvidos: canta, minha filha, canta, tenha bom ânimo. Convertamos as dores da terra em alegrias para o céu. E a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração, de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio de uma pequena fresta. Ela cantou. Ela abriu a sua boca e cantou, com alegria. Cantou hinos profundos de enternecimento ao amor de Jesus, que traduzia a gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, o seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes encarceradas. E pela primeira vez, naquela noite, adentra a arena do Circo Máximos, cristãos cantando, alegres. E os que estavam ali na plateia, loucos, esperançosos de dar risos pelos destroços que iam acontecer, jamais entenderiam tamanha alegria diante da morte atroz. Logo a caravana conduziu-a para o reino dos céus. E desde então Maria, a rainha dos anjos, trabalha no plano espiritual. E Humberto de Campos, Ivone Pereira, no livro No Vale dos Suicidas, no Memórias de um Suicida, fala do Vale dos Suicidas. E fala da caravana de Maria, que socorre aqueles espíritos. Amélia Rodrigues nos fala de Maria indo em socorro de Judas. E ela, então, tem a sua legião dos obreiros de Maria no plano espiritual. Legião dos servos de Maria. Tem o Hospital Maria de Nazaré no plano espiritual, que é comandado por ela, onde são levados esses espíritos resgatados dos locais de dores e sofrimento. A Mansão da Esperança, que é uma cidade onde esses espíritos acolhidos por ela se refazem antes de retornar à Terra. E Humberto de Campos ainda nos conta sobre a hora da Ave Maria, que na Terra é às 6 horas da tarde aproximadamente, no momento em que o sol se despede. Ele conta, muito lindo, que lá na Mansão da Esperança, na Cidade da Esperança, os espíritos vão para parques, para locais onde vem o pôr do sol. E em todo o ambiente da cidade, músicas, som musical, uma música suave que eleva os corações, é escutada. E ali cada um faz a sua prece de gratidão a Deus pela vida, pelo amparo recebido. Então, que possamos nós, que buscamos seguir os trilhos deste Filho amado, que é o nosso Mestre Jesus, também aprender com a humildade, com a serenidade, com a paciência desta mãe amorosa, que se tornou mãe de todos nós, a pedido do seu filho, como uma das últimas lições da cruz. No ano, quase estourando o tempo, no ano de 1984,
Na noite de 1º de dezembro, eu acho que alguns já sabem disso, mas Divaldo Emmanuel ditou a Chico, por meio de Chico Xavier, um retrato falado de Maria de Nazaré. E Emmanuel dizia a Chico como que era Maria de Nazaré, e Chico relatava ao fotógrafo e pintor Vicente Ávila, de São Paulo. E foram mais de 20 encontros, mais de 20 sessões de Chico e Vicente Ávila, até a foto de Maria de Nazaré ser desenhada, pintada. E diz Emmanuel que é a imagem que como ela se mostra quando ela vem ao orbe terrestre para resgatar espíritos aflitos. Também nós temos uma mensagem muito linda, trazida por Divaldo Franco. Divaldo, na manhã de 22 de maio de 2007, ele estava lá em Éfeso, na casa de Maria. Ele foi visitar, porque hoje lá onde era a casa de Maria, as ruínas foram encontradas e foi construída uma igreja em torno da ruína, e Divaldo e tio Nilson foram visitar em 2007. E ele senta, tem até uma foto dele na internet, que vocês podem buscar, quem ainda não viu. Ele senta num murinho do lado da casa de Maria, embaixo de uma árvore, e ali ele psicografa uma mensagem de Joana de Ângeles, chamada Súplica à Mãe Santíssima. E eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão, então, com essa mensagem, que diz o seguinte: Senhora, eis-nos de retorno aos caminhos luminosos apresentados pelo vosso Filho Jesus há quase 2000 anos. Fé e irrestrita confiança em Deus, amor ao próximo como a si mesmo e entrega total à caridade, sem a qual não há salvação. Há muito tempo planejamos seguir a trilha libertadora, mas, distraídos pelas ilusões, seguimos rumos diferentes e angustiantes. Hoje, porém, depois de vivenciadas inomináveis angústias, estamos de volta ao rebanho daquele que é o caminho da verdade e da vida. Sabemos que, enquanto o mundo moderno estertora sobre os caramartelos do ódio e da insensatez que o ser humano criou para si mesmo, velai, Senhora, por esses filhos aturdidos que vos foram confiados na cruz. O pranto na terra se avoluma assustadoramente, nos olhos aflitos que perdem lentamente a faculdade de ver com a claridade. Ao tempo em que a revolta domina a orgulhosa cultura que a civilização elaborou ao longo dos milênios, ante as ameaças de extinção que se vêm impondo alucinadamente. Os horrores da violência, do crime e das guerras individuais, coletivas e internacionais tomam conta das sociedades, demonstrando a quase nulidade das gloriosas conquistas da ciência, do pensamento e da tecnologia. As mulheres e os homens encontram-se assinalados pelo desencanto, fugindo na direção dos prazeres a que se entregam incessantemente, porque se perderam no barato das próprias necessidades, que não têm sabido discernir quais as que são relevantes em relação às secundárias e sem importância. O orgulho impera, e a indiferença pelo destino das demais criaturas caracteriza esses dias de ansiedade, de medo e de solidão. É certo que existem doações de amor e de sacrifícios, lutas de redenção e trabalhos dignificadores em quase toda parte. Não, porém, o suficiente para a construção do reino de Deus nos corações. Em razão dos sofrimentos que campeiam, rogamos, Senhora, que derrameis a luz do discernimento e a paz dos sentimentos nas existências desarvoradas, informando que enquanto o amor de Jesus permanecer no mundo,
não se apagará das mentes nem dos corações a presença da esperança. Intercedei por todos aqueles que se deixaram enregelar pelo ódio, endurecer-se pelos desencantos e frustrações, a fim de que a sociedade descubra o seu rumo de segurança. Ontem, aqui semeaste o amor, a caridade e o perdão, enquanto Roma perseguia e assassinava os discípulos do vosso Filho. As perseguições, no entanto, ainda prosseguem, temerárias e perversas, não mais praticada pelo império dos Césares, dominado pela volúpia do poder mentiroso que ruiu, como tudo quanto é transitório no mundo, mas substituídas pelo materialismo e pela crueldade. Naqueles dias já passados, eram os de fora da grei que crucificavam, martirizavam e matavam os seguidores do vosso Filho. Hoje são os próprios discípulos, os seguidores que disputam primazias e infelicitam os que são fiéis aos postulados do amor, com os quais eles não concordam. Tende compaixão, Mãe amantíssima de todos nós, e ajudai-nos a ser fiéis até o fim, sem reclamações nem desânimo, servindo incansavelmente, certos de que, na etapa final, poderemos ver e ouvir o vosso Filho informando-nos. Vinde a mim, servidores fiéis, eu vos tenho aguardado em paz. Joana de Ângeles. Que Maria, então, meus queridos, possa ser essa mãe que está sempre presente nos nossos corações, sempre orientando-nos para o caminho do seu Filho, que é um com o Pai. E que nós possamos humildemente ouvir as suas orientações e pedir-lhe o socorro nos momentos em que o fardo se faça pesado. Porque com o Filho Jesus, o nosso Mestre, o jugo é suave e o fardo é leve. Fiquemos em paz. Muito obrigado por me ouvir. Seja.